irmãos, a história da humanidade é carregada por feitos humanos que evidenciam o quão longe nós estamos de Deus se não fosse pela morte de Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que os nossos pecados nos tornaram como irreconhecíveis perante a Deus. Isso desde a queda de Adão até os dias de hoje. A dizer pela festividade a qual estamos passando por essa semana, creio que alguém já deve ter visto algo, ouvido algo estarrecedor com relação à imoralidade dos dias de hoje. Mas a questão é que nós estamos nesse mundo. Não temos como entrar numa bolha e não sermos afetados ou estarmos nessa questão. Final de semana, ontem, na verdade, eu fui com a minha família ao shopping e tinha que, por certas vezes, fugir de certos lugares no shopping para que minha filha de 3 anos não visse algumas cenas lamentáveis. Mas a verdade é que nós estamos nesse mundo. Aqui estamos, como o próprio Cristo Jesus nos disse. E diante de tantas adversidades e provações à nossa fé, como devemos enfrentar isso? Como devemos enfrentar um mundo que nos confronta, uma realidade a qual estamos vivendo, onde a nossa fé por muitas vezes é testada? Como responder a isso? Eu convido os irmãos a abrir a carta de Paulo a Tito. Paulo escreve ao jovem Tito como um discípulo seu e passa instruções a Tito que são válidas para as pessoas que viviam com Tito, assim como para nós nos dias de hoje. Convido os irmãos a abrirem então a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. E nós aprenderemos então qual é a garantia de que eu vou conseguir viver uma vida cristã nos dias de hoje. Como eu posso ter certeza que eu vou conseguir viver a vida que Deus quis que eu vivesse hoje? É importante salientar que Tito está passando por alguns problemas em Creta e Paulo então escreve para ele. Então, antes de nós lermos a passagem na qual estudaremos hoje, é bom nós situarmos isso. No capítulo 1, do versículo 5 a 9, Paulo diz para Tito colocar a igreja em ordem. Escrevo para que você coloque as coisas em ordem, escolha líderes cristãos de uma forma definida. Paulo então vai falar como deve ser essa liderança cristã no capítulo 1, versículo de 5 a 9. Mas por que a igreja precisa ser colocada em ordem? Por que a fé cristã precisa ser defendida? Então vamos no capítulo 1, versículo 16, onde Paulo mostra o porquê. Tito 1,16, ele diz, no tocante a Deus, ou seja, no tocante a certas pessoas que se dizem cristãs, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados por toda a boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo, tem pessoas que estão dizendo ser cristãs, mas o seu modo de vida não condiz com aqueles que são cristãos. Mas então, como viver uma vida cristã? Como? Paulo está exortando a Tito a colocar a igreja em ordem, a colocar liderança genuína, verdadeiramente cristã, porque tem pessoas que estão se dizendo cristãs, mas o seu modo de vida não é cristão. Então, no capítulo 2, versículo 10, é um final do resumo que Paulo diz de como devemos viver. Tito 2, capítulo 10, Paulo estabelece um modo de vida cristã. Deem prova de toda a finalidade, a fim de ornarem, ou seja, a fim de se vestirem, a fim de possuírem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então Paulo vai dizer, para nós sermos cristãos, para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus, devemos viver segundo a sua vontade, aqui segundo a sua doutrina. Ou seja, Paulo diz, vivam conforme a vontade de Deus. Mas como conseguir isso? Então,
entramos no nosso texto. Acompanhe, Tito 2, versículos de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto a verificarmos no texto de Paulo a Tito e a nós nesta noite é que fomos alcançados pela graça de Deus. Eu consigo viver uma vida cristã, eu consigo obedecer à vontade de Deus, porque a sua graça salvadora foi manifesta a mim por meio de Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui é a explanação, a indicação de Cristo Jesus como a graça manifesta de Deus. A manifestação da graça é o início da vida cristã. Graça manifestada em Cristo. Não conseguiremos viver uma vida cristã se não for por meio do sangue de Cristo. Não há como vivermos uma verdadeira vida cristã se não formos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Não depende de nós. Não depende do seu intelecto. Não depende de quantos anos você tem de igreja. Se você não foi alcançado pela graça manifesta em Cristo Jesus, isso não será possível. Essa é uma graça salvadora. Mas será que é salvadora a todos os homens? Aqui o texto diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra graça está atrelada à pessoa de Deus. É graça de Deus, manifesta a todos os homens. Embora todos recebam a oferta de Cristo Jesus, nem todos creem nele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é o único caminho da salvação, mas não que todos serão salvos por esse caminho. Não há como você se converter, não há como você se chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Por isso podemos dizer que a graça manifesta em Cristo é salvadora a todos os homens. É o único meio de nós conseguirmos viver esta vida. E sim, dentro do povo eleito de Cristo Jesus, temos negros, brancos, ocidentais, orientais, pobres, ricos, uma diversidade de membros dentro do corpo de Cristo. Portanto, somente podemos viver uma vida cristã por meio de Cristo Jesus. Não adianta querermos ter uma vida cristã segundo os nossos próprios meios, segundo os nossos próprios achismos, segundo as nossas próprias intenções do que é fazer parte do corpo de Deus. Paulo está dizendo isso porque ele já disse antes qual era o modo de vida cristã. Um modo de vida verdadeiro, genuíno. E ele diz, sabe por que eu posso dizer isso para você, Tito? Paulo está dizendo, sabe por que eu posso dizer isso para você hoje? Porque Cristo morreu por isso. Porque por meio de Cristo conseguimos viver uma vida cristã. Não depende de nós. Devemos nos apegar à graça manifesta de Deus em Cristo Jesus. O primeiro ponto é esse, irmãos. A graça não vem de nós. Nós lemos agora no começo do culto Efésios. Não vem de nós, vem de Deus. Para que então pudéssemos viver uma vida cristã. Então o primeiro consolo, o primeiro alívio, o primeiro encorajamento para que vivamos uma vida cristã é que foi garantida pelo sangue de Cristo. Podemos viver uma vida cristã porque Cristo concedeu essa dádiva a nós. Mas quais os resultados dessa graça manifesta em Cristo Jesus? O que ela proporciona
Somos salvos em Cristo Jesus. Então eu posso viver uma vida cristã. Como? E Paulo continua então dizendo no versículo 12, educando-nos. Educando-nos. A partir do momento que a graça de Cristo Jesus nos alcança, passamos a ser educados por meio do Espírito Santo. E aqui Paulo utiliza duas ações na qual somos educados. A primeira é renegar. Vejam no versículo 12, educando-nos para quê? Quando Cristo nos chama, Ele nos chama para um propósito. E o primeiro propósito é renegar a impiedade e as paixões mundanas. Uma vida cristã garantida por meio do sangue de Cristo Jesus. A primeira coisa que nos proporciona é dizer não ao pecado. É reconhecer o nosso estado de miséria antes de estarmos com Cristo Jesus. Efésios 2, o qual lemos todos juntos, diz: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, onde fazíamos unicamente a nossa vontade, onde simplesmente nos contentávamos em nos satisfazer. Mas agora, pelo sangue de Cristo, a garantia da vida cristã me garante também dizer não ao pecado. Me faz compreender Romanos 3, de 9 a 12, que diz: todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Quando somos regenerados pelo sangue de Cristo, a garantia da vida cristã começa quando compreendemos o nosso estado de pecado, o estado para o qual fomos trazidos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Eu, você, todos pecaram. Todos pecamos. Mas por meio do sangue de Cristo, agora podemos dizer não à escravidão do pecado. A garantia da vida cristã, paga pelo sangue de Cristo, nos faz ter esse primeiro passo de dizer não ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Por meio de Cristo Jesus, eu consigo identificar os meus vícios, eu consigo identificar aquilo que me afasta de Deus, eu consigo entender a vontade de Deus, saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Esse é um primeiro propósito a qual somos chamados. E o segundo é dizer não ao pecado, e agora o versículo 12 continua. Não é simplesmente dizer não, mas que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Fomos tirados da morte do pecado para que vivamos uma vida cristã. Paulo está exortando a Tito e a nós na noite de hoje que a vida cristã é uma garantia de dizer não ao pecado e é uma garantia de perseverar em santidade de vida. Não é simplesmente deixar as coisas antigas para trás, mas como Paulo diz, é avançando, crescendo em santidade de vida. Uma garantia da vida cristã é crescimento espiritual, é fortalecimento espiritual. Por isso, diante de um mundo caído, eu posso ter em meu coração a garantia de que a vida cristã me fará continuar buscando cada vez mais a vontade de Deus. Vejam em Efésios 2, de 1 a 10, como nós lemos: pela graça sois salvos, sua graça e bondade em Cristo Jesus são partes do texto. Pela graça sois salvos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Se não são pelas nossas obras que nós somos salvos, a nossa salvação nos conduz a essas boas obras. A garantia da vida cristã é uma garantia de uma vida de santificação. Mas essa santificação será que virá somente quando Cristo voltar? Fui salvo. Mas a minha santificação vai começar realmente quando Cristo voltar. Romanos 6, de 12 a 14, nos ensina que não reine o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereça seu corpo como instrumento de iniquidade. A vida cristã garantida pelo sangue de Cristo nos faz renegar o pecado e buscar a santidade hoje. É por isso que Paulo diz, presente e século, para que vivamos hoje uma vida de santificação. A garantia da vida cristã é uma garantia de santidade hoje. Plenamente quando Cristo voltar. Mas se fomos atingidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, se fomos regenerados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, a garantia desta vida começa hoje, no presente século. Não temos como aguardar a volta de Cristo para começarmos a dizer não para o pecado e a buscarmos uma vida de santidade. É isso que Paulo diz. É isso que Deus nos ensina. Se formos chamados para ser cristãos, é para ser hoje. É para ser no meio deste mundo caído. É para ser em meio a tanta imoralidade. É para ser em meio, então, do confronto à nossa fé. Não devemos nos aquietar e esperar. Não, quando Cristo voltar, aí sim a minha fé será mostrada. Paulo diz, para que vivamos no presente século, devemos crer que mesmo nos dias atuais de tribulação, fomos capacitados por Cristo. Hoje, exatamente hoje, a graça de Cristo nos garante a vivermos segundo a vontade de Deus. O terceiro ponto, irmãos, é que a garantia da vida cristã, comprada pelo sangue de Cristo, que nos ensina a dizer não para o pecado e buscar uma vida de santidade, é a mesma que nos garante a bendita esperança. Se somos chamados a viver de modo digno hoje, é porque podemos esperar pelo amanhã. Porque nos é garantido algo a mais no amanhã. E Paulo então vai nos dizer, aguardando no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nossa expectativa deve estar centrada em Cristo, como sendo a personificação bendita e abençoada da nossa esperança. Onde o nosso coração está? No que temos esperança? Qual é a finalidade da sua vida? Para que você está aqui? Um plano de carreira? Um plano acadêmico? Estabilidade financeira? Segurança? Qual a razão última da sua vida? Eu digo que a vida cristã garante um porvir. A vida cristã garante que não termina aqui. A vida cristã, paga pelo sangue de Cristo, nos ajuda a nos aperfeiçoarmos, mas sabermos que somos peregrinos neste tempo. Há algo reservado para nós. Há algo reservado para aqueles que confiam na graça salvadora de Cristo Jesus, que dizem não para o pecado, que querem cada dia mais se aperfeiçoar, se santificar, porque sabem que não termina aqui. Há algo mais. A vida cristã nos dá certezas que devem nos conduzir a uma vida segundo a vontade de Deus. Eu vivo segundo a vontade de Deus, porque eu sei que Cristo morreu por isso. Eu vivo segundo a vontade de Deus, porque eu sei que Ele me capacitou para isso. Eu vivo segundo a vontade de Deus, porque eu sei que as coisas não terminam aqui. Haverá um tempo onde contemplaremos o que é a esperança de hoje. Se a salvação nos foi garantida por meio da manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, e por ela nos foi garantida condições, quanto mais a plenitude da glória. A garantia da vida cristã é uma garantia de que estaremos um dia face a face com aquele que manifestou a sua glória. Um dia estaremos face a face e aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus ouvirão: servo bom e fiel. Mas aqueles que, como Paulo diz, não compreenderam os efeitos dessa graça,
ouvirão: afasta-se, porque nunca vos conheci. Vejam, irmãos, que a graça em Cristo Jesus traz garantias à vida cristã que são aquilo que nos conduzem nos dias de hoje. Tribulações, certamente. Aflições, certamente. Perseguição, com certeza. Jesus nos ensinou isso, seja na sua oração sacerdotal, durante o seu ministério terreno, quando nos advertiu que haveríamos de passar por muitas provações. Mas é quando temos a consciência das garantias que o sangue de Cristo nos dá, é que nos fazem perseverar. A dizer não ao pecado, a buscarmos uma vida de santidade, aguardando a bendita esperança. Portanto, a garantia da vida cristã está no fato de ser concedida por Deus. Ou seja, a garantia cristã. Temos a garantia que conseguimos viver uma vida cristã porque essa garantia não vem de nós. Como eu disse, não é pela sua capacidade, não é pelo quanto você corre, mas é porque foi concedida. Podemos confiar na graça salvadora de Cristo Jesus, porque não veio de nós, nos foi concedida. Como diz em Tito 2,14, Paulo então finaliza dizendo: o qual a si mesmo, ou seja, a graça manifesta em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, ou seja, foi Cristo quem nos concedeu. A vida cristã foi dada por Cristo. Se hoje você pode viver uma vida cristã de dizer não ao pecado e sim à santificação, é porque Cristo lhe entregou essa nova vida. Por meio de Cristo, mas com uma finalidade, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. A garantia da vida cristã é uma garantia de ser remido, lavado, purificado, onde os nossos pecados são perdoados. Mas continua, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Povo exclusivamente seu. A garantia da vida cristã é fazer parte do povo exclusivo de Deus. Vejam, irmãos, as Escrituras nos ensinam que há um modo correto de se viver segundo a vontade de Deus. E o melhor de tudo isso é que as Escrituras nos garantem que isso pode acontecer. Porque Cristo pagou esse preço. As Escrituras nos ensinam que nós podemos dizer não ao pecado. As Escrituras nos ensinam que nós podemos avançar em santificação. Porque Cristo concedeu isso ao seu povo. Portanto, se queremos ser povo de Deus, se dizemos ser povo exclusivo de Deus, devemos nos fortalecer e buscar nestas garantias e aguardar a bendita esperança. Podemos aguardar a bendita esperança vivendo hoje os reflexos dela. Isso nada mais é do que o já e o ainda não. Viver aquilo que já nos foi garantido no futuro. Ser povo exclusivo de Deus. Somente por meio da garantia da vida cristã. Portanto, meus irmãos, assim como Paulo exorta a Tito a viver de modo digno, sensato, piedosamente, porque isso é capacitado por meio da graça de Cristo Jesus. Hoje as Escrituras nos ensinam. Podemos viver neste mundo. Podemos viver em meio às dificuldades. Podemos viver em meio a tanta imoralidade. E não sucumbir à perversidade desse mundo. Porque a vida cristã nos garante. O preço foi pago por Cristo Jesus. Podemos viver aqui neste mundo, porque não pertencemos a Ele. Jesus Cristo orando diz: não peço que os tires desse mundo, mas que os livres de todo o mal. Vai passar, irmão. Vai passar. Um dia estaremos com o nosso Cristo em glória, onde não haverá
choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde a imoralidade não afetará mais aos filhos de Deus. Mas isso tem que ser uma certeza em sua vida. Isso tem que ser uma certeza na vida do cristão. Todo cristão deve ter essa certeza na garantia que o sangue de Cristo Jesus me garante que um dia estarei com Ele na glória. E essa certeza reflete hoje na forma com que eu vivo. Aqueles que são alcançados pelo sangue de Cristo têm a certeza da plenitude, da glorificação junto ao Pai. Vivem hoje de forma sensata e piedosamente. Porque é isso que a graça manifesta em Cristo Jesus nos capacitou a vivermos hoje, aguardando a bendita esperança. Que Deus nos abençoe a lembrarmos das garantias da vida cristã. Que Deus nos abençoe a lembrarmos do que nos é garantido pelo sangue de Cristo. Libertação do pecado, perseverança dos santos e redenção e plenitude na glória com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.